Oi, galerinha. Tudo bem, galerinha amada? Como vão vocês? Eu estou ótimo. Amigos, nós vamos hoje para o capítulo Medidas de Comprimento. Medida de comprimento, tá? Medida de comprimento, informática e volume. Nós vamos para o nosso último item, né? Que é o capítulo 12. Nós vamos estudar agora medidas da astronomia, certo? Que são medidas muito grandes. Para isso, houve a necessidade de criarmos também medidas de grande valor. A maior medida que nós conhecemos, nós sabemos que é o quilômetro. Então vamos ver aqui algumas coisas na apostila. Nós estamos trabalhando na página 170. Página 170. Vamos lá. Tem assim: ao expressar medidas relevantes à distância em quilômetro entre estrada, por exemplo, há uma necessidade do uso de números muito grandes. Veja o seguinte: olha, distância média aproximada entre alguns planetas e o Sol. O Mercúrio está a 59 milhões de quilômetros da Terra. Desculpe, do Sol. Que é a distância do planeta ao Sol. Júpiter está a 778 milhões de quilômetros do Sol. E assim vão todas as medidas, né? Em razão das dificuldades de trabalho com os números dessas magnitudes, os cientistas determinaram a unidade astronômica, que é dada por UA. O que é a unidade astronômica? Ele vai dizer agora. Uma unidade de medida mais adequada para o trabalho com grandes distâncias. Um A equivale à distância média entre a Terra e o Sol. Então ele pegou um padrão. Toda medida tem que ter um padrão, ou seja, se pega um determinado comprimento, ali é um padrão para começarmos a medir. Né? Por exemplo, o metro. O metro lá tem um pedaço de barra de ferro lá na França, no museu, e aquele tamanho é chamado metro padrão. Daí em diante, um metro é aquele tamanho, aí mede-se em todas as escalas, naquele tamanho, como um metro. Aqui ele colocou como uma unidade astronômica, ou seja, o a distância entre a Terra e o Sol. E a distância entre a Terra e o Sol é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro. É a distância entre a Terra e o Sol, corresponde a 1A. 1A é 1,3 vezes 10 a oitava. Surgiu para poder diminuirmos os números, né, que eram muito grandes. Uma unidade, um ano-luz. Ano-luz é exatamente a distância percorrida pelo raio de luz a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, correto, em um ano. Então, a distância percorrida pela velocidade da luz com sua velocidade em um ano é chamado de ano-luz. Ao fazermos os cálculos, o ano-luz também é outra unidade usada muito na física, essa unidade, e também na astronomia. É 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Essas aqui são as unidades mais usáveis. Aqui aparece outra, exatamente o parsec, é muito pouco usado, eu não vou nem falar no mesmo. E também temos as unidades para microscópio, para comprimentos ínfimos, bem menor do que 1 milímetro. Surgiu o micrômetro, como nós chamamos. O que é micro? Né? 10 a menos 6 nos submúltiplos. Então, o micrômetro é 10 a menos 6 do metro. O nono, né, 10 a menos 9. O nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Automaticamente, são as unidades. Vamos fazermos aqui alguns exercícios. Vamos fazer agora exercício, galera. Exercício da página 171. O exercício 1 é um exercício teórico, totalmente. Por exemplo, marque com X a unidade de medida mais adequada para expressar a distância entre a Terra e o Sol. A distância entre a Terra e o Sol, você sabe, é uma distância grande, né? Nas unidades. Então, nós vamos medir também, vamos utilizar unidades também grandes. Então,
nas unidades que nós temos, centímetro, micrômetro, não é? E temos a unidade astronômica. Então a resposta é a unidade astronômica, que é a unidade grande. B, o tamanho de uma bactéria. O tamanho da bactéria é ínfimo, então tem que ser uma medida microscópica. Ou é o micrômetro ou nanômetro. No caso aí, é o micrômetro que aparece. A unidade astronômica não é para grande distância. O centímetro também é uma unidade muito grande para microscópio. Então é o micrômetro como resposta. Questão 2, galera. Vimos que a unidade astronômica equivale à medida da distância média entre a Terra e o Sol. Nós já vimos isso. Considerando que 1A, está escrito aqui, é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro, e 1 ano-luz é 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, e usando uma calculadora, aqui eu vou colocar os dados e vou mostrar para vocês, tá? Complete a aproximação abaixo. O que é que ele nos pede na questão 2? Na questão 2 ele nos pede um AL, uma unidade, 1 ano-luz. Ele quer que você expresse aproximadamente em unidade atômica. Ele quer que transforme 1 ano-luz em unidade atômica. O que é que eu faço? Eu pego o comprimento de 1 ano-luz. Quanto é 1 ano-luz? 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros, né, galera? E divido por uma unidade de UA. Eu quero saber quantos UA tem dentro dessa quantidade de quilômetros. Porque 1 ano-luz é 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. 1A é quanto? É 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Então eu quero saber quantos UA, quantas unidades astronômicas tem aqui dentro. Então eu divido por 1A e vou saber. Dividindo por 1,5 vezes 10 a oitava, galera, nós vamos obter que 1AL vai ser aproximadamente 63.067 UA. Então transformei de ano-luz para UA. Então 1 ano-luz corresponde a 6.063 UA. Com isso a questão 02 está totalmente feita. Da questão fizemos o item A. Vamos para o item B, galera. Nós temos também o item B dessa questão, tá certo? Que é o seguinte: na página anterior, nessa página aqui que tem a distância dos planetas, né? Apresentamos a medida aproximada da distância média em quilômetros em alguns planetas e o Sol. Considerando um A 1,5 vezes 10 a oitava quilômetro, converta essa distância para unidade astronômica. Então ele quer que você converta a distância dos planetas em quilômetro para unidade astronômica. O primeiro que ele tem é o Mercúrio, galera. O Mercúrio, o Merc. Mercúrio, nós sabemos que a distância aproximadamente iremos virar aqui 58 milhões de quilômetros. Mercúrio, 58 milhões de quilômetros. Aqui eu divido, galera. Se ele quer para o A, eu divido o A em quilômetros. Eu dividindo o A em quilômetros, automaticamente, eu vou obter a medida em UA, em unidade astronômica. Quanto é 1A em quilômetro? 1A em quilômetro é 1. Aqui ele é 1,5 vezes 10 a oitava. Ao dividirmos esses dois valores, essa distância que nós iremos obter, vou tentar diminuir aqui e colocar aqui. Essa distância, galerinha, vai ser de, já tem os cálculos feitos aqui, deixa eu ver. Essa distância será 0,39 UA. 0,39 UA. Então, você dividir nesse número por esse, vai dar 0,39 unidade atômica. Ou seja, astronômica. Ou seja, a distância de Mercúrio ao Sol é 0,39 UA, que é muito mais cômodo se representar em números menores do que em números com tantos zeros. Por isso que houve a necessidade de criarmos medidas maiores. Júpiter. O Júpiter
é aproximadamente, eu pego exatamente aqui a distância entre Júpiter, tá, galera? E o Sol. Entre o Júpiter e o Sol, a distância tá aqui, ó. Entre o Júpiter e o Sol é 778 milhões de quilômetros. 778 ponto mais 6 zeros. Agora eu divido por 1A, que é o mesmo valor. 1,5 vezes 10 à oitava. Aí eu vou obter a unidade de quilômetro e o A. Quilômetro corta com quilômetro, aqui em cima é quilômetro, aqui embaixo é quilômetro, e vai ficar o A, porque esta unidade é um UA em quilômetros. Então eu vou saber quantos UA tem nessa quantidade aqui de quilômetros. Este valor, ao dividirmos, vai dar 5,19, galera. UA, muito mais cômodo do que escrever com tantos zeros. Por isso que veio esta necessidade. Vamos fazer mais um, vou fazer Urano, galera. Urano, então vou fazer várias questões. Como essa questão tem muitos itens, vou fazer 3 itens dela, tá? Os demais são idênticos, da mesma maneira, tá, galerinha? Então, eu olho na tabelinha aqui, eu estou falando Urano. Urano está quanto? Urano está aqui. Ele, 287, quantos zero? 3, 6, é mais distante, galera. É 2 bilhões. É 2 bilhões 870 mil quilômetros. Repetindo, 2 milhões 870 milhões de quilômetros. Eu divido por quanto? Por 1A em quilômetro. Aí eu vou saber quantos UA tem dentro dessa distância. Então eu divido por 1,5 vezes 10 à oitava. Com isso nós iremos obter automaticamente a distância entre Urano e o Sol, agora na unidade UA, vai ser de 19,13. 19,13 UA. É muito mais cômodo escrever dessa maneira. Pronto. Terminamos a questão 2. Vamos para a próxima. Os outros 3 itens de stand-by é idêntico ao mesmo. Vamos para outras questões para aprendermos melhor. Terceira questão. Com auxílio de uma calculadora, não vamos usar, vou dizer como é que faz. Se vocês quiserem, depois vocês dividam. Com auxílio de uma calculadora, complete as lacunas com os valores adequados. Complete as lacunas com os valores adequados. Vamos nós à nossa terceira questão. Temos a questão A. Ele tem 3 AL, galera. 3 AL. 3 anos-luz. Ele quer transformar no final, tem o A, galera. Ele quer que transforme para o A. Então eu pego a distância, eu pego 1A em quilômetro. Eu pego AL, ano-luz em quilômetro. Um ano-luz em que está aqui é 3 vezes. Quanto é um ano-luz em quilômetro? Um ano-luz em quilômetro é 9,46 vezes 10 a 12, se eu não me engano. Cadê? Está aqui. A 12. Isso aqui é um ano-luz em quilômetros. Como eu quero o A, eu divido por 1A aqui para saber quantos o A tem aqui dentro. 1A é quanto? É 1,5 vezes 10 à oitava. Com isso, ao fazermos esses cálculos, nós iremos obter 189.200 UA. UA. É muito mais cômodo escrever do que com tantos zeros. Vamos para o próximo. O próximo que nós temos, vamos para o item C. O P é o PC que nós não usamos. Vamos em frente. O próximo é o D. Vamos para o item D. Vamos pular alguns que não são necessários. 5 micrômetros. 5 micrômetros, galera. É a unidade menor. Não esqueça que é de micrômetro para metro. Micro é 10 a sexta. Não esqueça disso. É 10 a menos 6, desculpe-me. Micro é 10 a menos 6. Unidade microscópio. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 6, que é esse Uzinho, que é o micro, e metro. Pronto. Terminamos. Concluímos
o item que nós queríamos. Vamos para o próximo. O próximo é o item E. O item E. O item E, galera, nós temos o seguinte, tá? Parece que está com pouca tinta, não está arriscando. Deixa eu pegar outro lápis. Esse não está arriscando o suficiente. Vamos lá, não. Olha, então automaticamente, galera, item E, tá? Pronto, isso aqui vai riscar, mas tá riscando é de preto. Tá de azul e tá preto. Tudo bem. Lá vai. Então esse item é o seguinte, tá? Ele coloca aqui para você colocar alguma coisa aqui. Aí coloca 0,0. Deixa eu ver, é muito zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Então, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no final, ele coloca um 7. Aí coloca metro. E logo depois, nós temos igual a... Aí tem 7 vezes 10 A. Aí tem metro. É só contar, galera. A vírgula está indo para a direita, a notação científica. Então o expoente é negativo. Para poder contrabalancear. Ou seja, você não está alterando o número. Está apenas a potência. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então seria 10 a menos 9, galera. Então seria 7 vezes 10 a menos 9 metros. Para cá, ele quer que seja nanômetro, nm. Nós sabemos que 10 a menos 9 é nanômetro. Então vai ficar 7 nanômetros. Porque 10 a menos 9, galerinha, é n, ou seja, nanômetro. É o nono. Então tiro 10 a menos 9 e coloco um n no lugar dele. Então 7 nm. Quer dizer, 7 nanômetros. Automaticamente. Pronto. Logo após o F, que é o último item, nós temos o seguinte, galera. O item F, que é o seguinte, tá? Nós temos 12 nanômetros. Então nós temos o seguinte, tá certo? 12 nanômetros. Ele quer transformar para micrômetro, tá? Então, o micro é 10 a menos 6. O N não é 10 a menos 9, galera? Então aqui vai ficar 12 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3. Olha, menos 6 com menos 3, menos 9. Esse N, não esqueça, é 10 a menos 9. É o nanômetro. Então, menos 6 com menos 3 dá menos 9. Olha, isso aqui é exatamente o micro. É o 10 a menos 6 é micro. Automaticamente. Então, vai ficar como, galera? Vai ficar quanto? Automaticamente. Então, repetindo, nós temos aqui, se eu não me engano, 12 nanômetros. 12 nanômetros. Ele quer que transforme para a micrômetro, tá certo? Ele quer transformar para micrômetro. Então, como você está vendo que aqui fica, tem 1 metro, eu tirei o nanômetro, que é 10 a menos 9, ficou 1 metro. Aqui ficou o 10 a menos 9, que é o nanômetro, aqui é o micro, 10 a menos 3. Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, né? E 10 a menos 6 é o U, que é o micrômetro. Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, ou então você automaticamente vai andar 3 casas para a esquerda, para tirar esse 10 a menos 3. Então, dando 3 casas, 1, 2, 3,0 na frente, micrômetro. Então vai nos dar 0, ou seja, 12 milésimo do micrômetro. 12 milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Então, 12 milésimo do micrômetro seria, em síntese, a nossa resposta. Zero vírgula 12. Seria exatamente esta maneira. Então, galerinha, certo? Automaticamente, nós vamos agora para a próxima página.
Sim, galerinha, agora nós vamos para a parte de informática, tá? Informática. As medidas que nós temos. 1 byte é 8 bits. Kilobytes, 1024 bytes. Certo? Megabytes é 1024 ao quadrado bytes. E assim vai. Com relação à medida de memória, é sempre um múltiplo de 2, não esqueçam disso. E é sempre de 1024 em 1024, cada unidade. Quilo, mega. Quilo, 10, com relação à memória, é 10 tá? A 1024 bytes. Já o outro é 1024 ao quadrado, é de 1024 em 1024, cada unidade que aumenta. Aqui é quilo, aqui é mega. Tudo bem. E assim vai, né? Correto. Nós temos aqui, em relação ao que ele nos diz, em relação a um computador, os componentes de um computador. Por exemplo, nós temos a memória, o processador. O processador é o que dá a velocidade, em síntese, ao computador. É a velocidade com que é processado os dados. Ou seja, você lança uma pergunta ou chama um programa, é a velocidade com que aquele programa aparece ou responde a alguma operação feita. É o processador. Memória RAM. Memória RAM é onde é feita aqueles cálculos, a memória chamada momentânea. Ou seja, é feito os cálculos nessa memória, o processador lança para a memória, é feito dentro da memória e volta exatamente com os dados, com a resolução. E já nós temos os componentes, a memória, RAM, processador, que eu já falei, o monitor, o teclado, onde a gente coloca as informações que nós queremos, vamos teclando, né? A placa-mãe, o gabinete, tá certo? E o disco rígido, pronto, o importante. Disco rígido. O disco rígido é o disco onde fica a memória do computador, é a memória de armazenamento. Nós vamos guardar o que nós queremos guardar dentro do computador, fica exatamente no disco rígido, é a memória fixa, correto? Em síntese, os dados são exatamente esses, os componentes de um computador, é a página 172 da nossa apostila, da nossa apostila, que tem assim: veja o significado de algumas siglas em inglês, né? Personal Computer, computador ou PC, como nós conhecemos, né? Central de processador, CPU, de hard disk, HD, é o disco rígido, que é onde fica a memória fixa, né? Random Access Memory é a memória RAM. Universal Site Bus, USB, quer dizer, barramento de série universal, que nós usamos o nosso USB para colocarmos dados no computador. Virando a página 173, tá? Tem explicando aqui, na 173. O bit é a menor parcela de informação processada por um computador. Ele pode ser 0 ou 1, tá? Então, o bit corresponderia a 2 unidades, porque ele só guarda ou 0 ou 1. É a menor unidade de armazenamento de um computador. Parcela. A menor parcela de informática processada por um computador, ele pode ser 0 ou 1, que representa as instruções 0, não ou sim, ou falso ou verdadeiro, liga ou desliga. São os sentidos do 0 ou do 1 que ele está nos dizendo, tá certo? Que faz o uso de apenas 2 dígitos, chamado de um sistema binário, porque só usamos 2 dígitos em si. Já o byte, que representa um caractere, é formado de uma combinação de 8 bits. É onde nós começamos aqui. 1 byte corresponde a 8 bits, né? Kilobyte, 1024 bytes. Megabytes, 1024 ao quadrado, byte. E assim vai. E aqui na tabela nós temos até mais. Tem um gigabyte, terabyte. É sempre 1024, acrescento, multiplicando ele mesmo. Vire a página. Do outro lado nós temos sobre a velocidade que o computador realiza os dados. Porque, às vezes se abre um computador, 2 computadores, um processador com mais ciclos, com maior velocidade do que o outro, enquanto um faz um cálculo
em 2, 3 segundos, o outro já demora um pouquinho mais para fazer o mesmo cálculo, porque ele tem um processador mais lento. É verdade. Então a velocidade de um processador, ele está nos dizendo que nós trabalhamos com hertz. Eu coloquei aqui a velocidade hertz. O que é hertz? É ciclos por segundo, é acontecimentos por segundo. É o que acontece por unidade de tempo. Agora vem os múltiplos do hertz. O kilohertz é o valor que tem multiplicado por 10 a terceira. O megahertz é o valor que tiver multiplicado por 10 a sexta. E o gigahertz é o valor que nós tivermos em ciclo vezes 10 a nona. Tem outros múltiplos, os mais usados são esses três. Agora vamos para alguns exercícios. Veja esse anúncio, galerinha, vê como é engraçado. Né? Observe um anúncio de uma loja de informática. Página 174 agora, galera. Esse anúncio nos diz o seguinte, tá? Observe no quadro as medidas de velocidade de processamento de dados. 1 Hz significa um ciclo. 1 MHz significa 1 milhão de círculos. 1 GHz corresponde unidade, milhares, milhões, bilhões. Seria 1 bilhão de hertz. 1 GHz. Que nós temos nessa tabela. Tudo bem. Agora, vamos para a atividade 1. Observe o anúncio de uma loja de informática. Temos super oferta, processador 3.4 GHz, memória RAM 4 GHz, HD 500 GB. Tudo bem. Qual é a medida de capacidade? Qual é a medida de capacidade? Primeiro, de armazenamento de dados no HD. Olha, de armazenamento de dados do HD, está aqui, HD nos dá 500 bytes, galera. Então, o item A seria do primeiro item, 500 bytes. Ou seja, de armazenamento de dados no HD é de 500 bytes. Da memória RAM, olha onde é que está a memória RAM. Memória RAM seria 4 GB, o armazenamento dela. 4 GB. O item B, com que velocidade esse processador processa os dados? A velocidade no processador é 3.4 GHz. Aí você coloca no item B, tá certo? Você vai colocar 3.4 GHz. Vamos agora para a segunda questão, tá? Vou fazê-la bem aqui para nós. A segunda questão da página, a mesma página que eu estou falando dos outros dados, 174, galera. A quantidade de ciclos por segundo correspondente à velocidade de um processador ele quer em ciclos, né? Então, item A, a primeira velocidade é 2 GHz. Galera, eu falei agora que giga é 10 a nona. Então, é o valor que está aqui vezes 10 a nona. Então, isso aqui é 26 vezes 10 a nona. Isso aqui é o G. Aí eu tiro o G e fica só Hertz. Ou você coloca assim, ou você coloca 26 e coloca 9 zeros em sequência. Como tem aqui, como nós poderíamos fazer, tá certo? Vocês colocam, só são 2, desculpem, peraí. Não é 26, galera, aqui é o G. O meu G parece que mais com 2. Seria automaticamente 2 vezes 10 a nona Hertz. Aqui é G, tá, galera? Parece com 6, mas não é 6. É o G de giga. Vê se eu ajeito um pouquinho mais aqui, um G mais. Pronto. 2 GHz. O giga corresponde a 10 a nona. Então é 2 vezes 10 a nona Hertz. Item B, galerinha. O item B nós temos 900 MHz. 900 MHz. Como eu falei para vocês aqui, o mega é 10 a sexta. Então vai ser 900 vezes 10 a... O mega não é 6? A sexta. Agora ficou só Hertz. Porque o mega é 10 a sexta. Então eu junto. Aqui é 9 vezes 10 a 6, 7, 8. Então, a oitava Hertz. Pronto, ficou 9 vezes 10 a oitava Hertz, galera. 9 vezes 10 a oitava Hertz. Por que a oitava? Porque é 6, 7, 8, são mais 2 zeros. Então, 9 vezes 10 a oitava Hertz seria o item B, galerinha. Item C. O item C seria 1,2 giga, vou ajeitar o G, Hertz.
daria 1,2 vezes 10A. Giga é quanto? 10 a nona. Se você colocar 1,2 vezes 10 a nona, pronto, hertz. O giga foi embora, porque o giga corresponde a 10 a nona, galera. Ou você multiplica pelos anos das 9 casas, ou coloca assim que eu acho mais aconselhável. Item D, galera. O item D, nós temos 3,1 GHz. 3,1 é gigahertz. Giga, já ajeitar o G para não atrapalhar, hertz. Vai ser 3,1 vezes. O giga é quanto? Vamos procurar. 10 a nona. Então é 3,1 vezes 10 a nona, hertz. Pronto, galera. Aqui as questões estão totalmente feitas. Agora vamos para a terceira questão. Mais uma questãozinha. Vamos nós para a nossa terceira questão de informática. De acordo com, olha aí, ó, de acordo com as configurações apresentadas, sim, a outra página, né, galera? Só virar a página 175, tá? Pronto, vamos nós. De acordo com as informações apresentadas para os notebooks abaixo, ele dá 3 notebooks e as suas configurações aqui embaixo. Item A, vamos para a primeira pergunta. O item A, galerinha, ele pergunta: qual notebook processa os dados com maior velocidade? Velocidade, pessoal, é exatamente o processador, não esqueçam disso. O que dá velocidade a um computador é o processador. Então você olha, dos 3 processadores, dos 3 computadores, 1, 2 e 3, que está na figura aí, qual é o que tem maior valor? Vamos nós, se vocês olharem de maior valor, é o processador 3.2 GB. É o processador da figura 1. Qual é o notebook que processa com maior velocidade? É o notebook galera. É o notebook 1. B. Qual desses notebooks tem maior capacidade de, né? B1, né, que eu vou chamar, dividindo, B1, memória RAM. Vamos lá. Memória RAM. Aí vocês olham para a memória RAM, quem é que tem maior memória RAM? Memória RAM, processador, memória RAM. O primeiro é 4 GB, o segundo é 2 GB, o terceiro é 3 GB. Então, memória RAM maior é o 3 GB. Ou seja, o notebook de memória RAM, deixa eu ver, memória RAM maior, peraí, deixa eu olhar de novo. Memória RAM 3, 2 e 4. O melhor de memória RAM é o notebook 1, galera, que é 4 GB, a memória RAM dele. Então, seria o notebook 1 também. Agora eu vou para o B2. B2 ele está perguntando, galera, armazenamento no HD. O maior armazenamento no HD significa memória fixa, que armazena realmente. É o HD, galera. Quem tem maior HD? 320, 500 GB. Então, é o terceiro. É o maior HD, seria o terceiro. Ou seja, HD. HD seria o terceiro, que seria o notebook 3, seria o melhor HD. Sem dúvida, galera, olha, dos 3 notebooks, sem dúvida o melhor é um, né? O notebook, a gente vê a qualidade principalmente pelo processador, é a velocidade com que ele faz os cálculos, velocidade que ele nos apresenta os dados, abre um programa, abre vários e não trava, é com um bom processador. Beleza? Vamos em frente. Sim, assim vai ficar só 2 questões, ficam para vocês fazerem em casa, porque senão vai ficar nenhuma, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos agora para o nosso próximo assuntozinho, para nós terminarmos. Vou falar sobre volume, ou seja, sobre a capacidade. Sim, galerinha, agora nós vamos falar sobre a nossa última etapa, sobre volume. Volume é o espaço ocupado por um corpo no espaço. Então, o volume seria uma porção do espaço ocupado por um corpo. Então, todo corpo no espaço ocupa um espaço. Então, o espaço ocupado por um corpo nós chamamos de volume. Como nós sabemos que volume
é o produto de três dimensões. Duas dimensões nos dá a área da base, vezes a altura, nós temos o espaço que ele ocupa no espaço, que nós chamamos de volume. Por exemplo, esse paralelepípedo, nós podemos dizer que ele tem três dimensões, A, B e C. Então, o produto das três dimensões nos dá o volume, ou seja, A vezes B da área da base, galerinha, que é essa aqui, tá? E a área da base vezes a altura vai nos dar o volume, essa capacidade que tem dentro do cubo. Então, o volume é A vezes B vezes C. Automaticamente, A vezes B é a área da base. Então, o volume pode ser dado como área da base vezes a altura. Nós usamos muito desta maneira quando é cilindro, quando é prisma. Como seria prisma? Prisma, galera. Prisma seria qualquer base que não seja o círculo, porque se for o círculo, ele é chamado de cilindro, né? Por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui, e aqui você subir as arestas, saindo da lousa, nós temos esse triângulo aqui no espaço, uma determinada altura, nós vamos formar um prisma aqui no espaço, automaticamente, tá, galera? Então, se eu tiver um quadrado aqui, se você colocar as quatro arestas saindo da lousa, então você forma um prisma, galera. Tá aqui as quatro, tá aqui as quatro, então isso aqui seria um prisma. A área desses, o volume desses prismas seria a área da base, que seria essas duas dimensões, seria isso aqui. A área da base vezes a altura, que a altura seria exatamente esses dois lados que eu coloquei aqui. Seria a alturazinha do prisma. Então, nos daria exatamente o volume. A base poderia ser qualquer. A mesma coisa com cilindro. Cilindro, vamos já fazer uns exercíciozinhos, vários exercícios para a gente aprender melhor, tá? Cilindro, você tem um círculo de raio R aqui. Aí você forma no espaço tipo uma lata de óleo redondinha. Uma lata de leite, pronto, redondinha. Então isso aqui chama-se de cilindro. O volume seria o quê? A mesma coisa, a área da base vezes a altura. A área da base seria a área do círculo. Qual é a área do círculo? πr2, nós sabemos. πr2 vezes a altura nos daria o volume do cilindro. E assim vai. Ou seja, os volumes que nós iremos trabalhar, basicamente são esses dois, galera. Vamos aqui para o livro e vamos ver alguns exercícios para nós aprendermos melhor. A questão 2 nos ensinam bem direitinho, galera. Olha as figurinhas aí, como é bem fácil. Na figura 2, tá? Nós vamos para exercício, página... Não, peraí. Primeiro botar o número do exercício. Exercício 2. Não vou fazer o 1, que está mais fácil. O 1 está bem fácil. Então, vou fazer o 2 da página 181, galera. Se vocês olharem, são três figuras. Na apostilinha de vocês, ó. A, B e C. Página 181. Calcule a medida do volume de cada cilindro. Vamos para o primeiro cilindro, cilindro A. Volume seria a área da base. A área da base vezes a altura. Mas a área da base de um cilindro é um círculo, galera. É uma latinha de óleo. Então é πr2 vezes a altura. Vamos para o cilindro A, o VA, tá, galera? Cilindro A, vamos ver. Cilindro A vai ser igual a área da base, quanto é? Π, quanto é o π? 3,14 vezes o raio. O raio do cilindro 1 é 2, galera. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, πr2h. E o h é 5, galera. Quando vocês multiplicam, vai dar 62,8. 62,8 é metro, se é metro, é metros cúbicos, porque a unidade é metro. Temos aqui o volume do cilindro A. Cilindro B, galerinha. πr2h. Volume é π vezes o raio ao quadrado, h. Porque πr2 é a área da base, vezes a altura. Mesmo do prisma. Então, quanto é o π? 3,14. O valor nunca muda, é sempre o mesmo. O raio aí é 3. O raio é a distância do centro ao ponto do círculo. O raio está aqui, é 3 unidades. Vai ficar 3 ao quadrado e a altura é 4. Ao fazermos os cálculos, vai dar 113,04. Dá 113,04. Se é metro cúbico. Pronto, galera. O volume C, galera,
vai ser π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Ele dá o diâmetro, galera. Ele dá o diâmetro. Raio é a metade do diâmetro. A metade de 5 é 2,5. Então vai ser 2,5 ao quadrado, πr2 e o h, que é 6. Fazendo os cálculos, vai dar 117,75 metros cúbicos. Metros cúbicos, porque são 3 dimensões. Com isso, fizemos toda a questão número 2. Galera, vamos para a questão número 4 agora. Questão 4. Vamos nós. A questão 4, galera, é a seguinte, tá? As figuras abaixo têm volumes iguais. Determine em centímetro a medida H. Então, essas duas figuras aqui têm volumes iguais. Então, ele quer a medida H da segunda. Então, você acha o volume dessa, que você tem tudo, e o volume dessa é igual a dessa. Acha o volume dessa igual aos dois volumes. Então, vamos nós. Os volumes não são iguais, galera? São. Então, tanto uma figura como a outra, vão chamar figura A, figura B. Os dois volumes são iguais. Figura A, figura B. Então, o volume da figura A é igual ao volume da figura B. O volume da figura A é um paralelepípedo. Então, é só multiplicar as três dimensões. 3 vezes 4 vezes H, que eu não sei. 3 vezes 4 não é 12? 12, H, é o volume desse paralelepípedo. É igual ao volume do outro. Não é um cilindro? É π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é 2, fica 2 ao quadrado, que é 4, vezes a altura, que é 6. Então, 12H é igual. O valor desse volume é 75. Deixa eu ver aqui. É 75,36. Esse produto aqui, galera, dá 75,36. Então, o nosso H é 75,36 dividido por 6. Então, nosso H é aproximadamente 6,28. É 6,28 centímetros, que é a unidade que estamos trabalhando é cm, centímetro. Pronto, galerinha. Terminamos de encontrar a altura da questão número 4 da figura ao lado, ou seja, desse prisma. Vire a página, galerinha. Vamos para o outro lado. Observando esse outro lado, nós temos aí várias questões. Vamos escolher alguma aí. Pronto, questão 7. Questão 7. Questão muito boa. Eu tenho dois prismas, um em cima do outro, galera. Tá vendo aqui? Então, o que é que eu faço? Bem simples. Eu acho o volume do de cima e do de baixo e somo. Aí eu vou ter o volume total, entenderam? Então, vamos nós. O volume que eu quero é o volume do prisma A mais do outro volume que é do B. Então, o volume que eu quero, que é o total, é esse mais esse. O prisma de baixo é 5 vezes 4 vezes 3. Dá 5 vezes 4 vezes 3. Mais o prisma de cima é 3 vezes 2 vezes 4. Que é 3 vezes 2 vezes 4. Então, o volume, automaticamente, ao fazermos os cálculos, galera, vai ser de, certo? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Quando você soma, os volumes vai ser 84 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. São 3 dimensões, então tem que ser cúbico. Com isso, terminamos a questão número 7. Vamos agora para a última página. Vamos para a página 184. Vamos fazer aqui um exercício que eu achei lindo, maravilhoso. Vamos fazer o exercício 12. Achei bonito, tem até um olhinho nele. Fizemos um exercício especial, de alto teor técnico. É o exercício número 12. Tem o seguinte no 12, tá? O recipiente a seguir é dividido em 4 partes iguais. Então, galerinha, ele tem um cilindro. Ele tem um cilindro, tá? Deixa eu desenhar direitinho aqui. Isso aí é muito bonito, não, esse cilindro. Peraí. Se eu desenhá-lo aqui, tá? Então, assim, vou desenhar assim, ver se faço mais bonitinho, tá? Esse cilindro, galerinha, ele dividiu em 1, 2, 3, 4. Tem 4 pedaços, tá? 1,
Pronto, tem 4 pedaços. Então ele chamou aqui A, aqui em cima ele chamou de A, aqui de B, aqui de C, aqui de D. Foram os pedaços que ele nos chamou. Daqui para cá ele chamou de 6 centímetros. Então o raio nós sabemos que é 3 centímetros. Porque o raio é a metade, galera. A altura é 8. A altura total é 8 centímetros. Beleza, ele diz o seguinte. Pronto, tá aí a figurinha, né? Mais ou menos parecido com o que está aí. Vamos em frente. O recipiente a seguir é dividido em 4 partes iguais. Sabendo que Fabrício vai adicionar 170 centímetros cúbicos de líquido nesse recipiente, podemos afirmar que o nível do líquido ficará mais próximo de que marcação? Pessoal, eu tenho um volume de 170 centímetros cúbicos que vou despejar aqui dentro. Esse 170, o volume que eu tenho é de 170 centímetros cúbicos. Eu tenho esse volume. E vou despejar aqui dentro desse recipiente esse 170. Então ele quer saber em que marca vai ficar o líquido. É linda essa questão, é maravilhosa. Ele quer saber que marca vai ser esse líquido. Ora, a base nós sabemos, é a base de um círculo. Volume nós sabemos que é a área da base vezes a altura, como qualquer figura. A área da base nós sabemos que é πr2, porque é o cilindro. Então o volume vai ser π 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio não é 3, galera. 3 ao quadrado, 9. A altura, eu não boto 8 não, pessoal. Que eu não sei que altura vai chegar. É o que eu quero saber. Eu vou despejar 170 centímetros cúbicos aqui dentro. Eu quero saber que altura que o líquido vai ficar. Então, no lugar do volume, eu vou colocar os 170 para descobrir a altura. Eu quero realmente a altura. Então, galera, quanto é o volume? O volume é 170, é igual a 3,14 vezes 9H. Então, H é igual a 170 dividido por 3,14 vezes 9. Então, H é aproximadamente, fazendo esses cálculos, 6 centímetros, galera. 6 centímetros. O total não é 8? Eu estou despejando o líquido aqui dentro. Então, 2, 4, 6, 8. Repetindo, não é 2, é 4, é 6, é 8. Não é 8 a altura? São quanto marcas? 2 centímetros cúbicos, 4 centímetros cúbicos, 6 centímetros cúbicos, 8 centímetros cúbicos. Qual foi a altura? Não foi 6? Então, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6. Então, qual marca vai ficar? Na marca B, que é 6 centímetros. Na marca B de bola. O líquido irá ficar aproximadamente nesta marca, na marca B, galerinha. Viu como foi excelente esse exercício, galerinha? Pronto, fizemos vários exercícios e agora eu vou passar o deverzinho de casa. Sim, galerinha, terminamos aqui, né? Dever de casa, 175, 180, 182, 84 e 85. São essas páginas. Algumas eu pulei, que eu fiz quase todas. Tá certo? Foi ótimo. Com isso, galerinha, terminamos o nosso conteúdo. Provavelmente nosso próximo vídeo vai ser uma revisão, já é para a prova. A revisão para a nossa prova bimestral. Galerinha, foi ótimo. Beleza. Até uma próxima.